amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Estudando por Questões comigo, Alan Lisboa, e com o Dr. Daniel Ferreira. No vídeo de hoje eu vou comentar para vocês como é que foi a minha experiência com a primeira etapa do Revalida INEP, tá? Que aconteceu no ano de 2020, no final do ano. E espero que esse vídeo possa ajudar você na sua experiência vindoura com o seu Revalida, tá? Com sua primeira etapa, trazendo para você em forma de relato, né, a minha experiência, e que você possa tirar da minha experiência algum conhecimento que ajude também na realização da sua prova, certo? A gente tem um material já comentado sobre essa prova, exatamente essa prova que eu fiz e que o Dr. Daniel Ferreira fez também, de 2020, com todas as questões comentadas uma por uma, ponto por ponto. Acredito que esse material virá ajudar você a desenvolver o raciocínio correto para poder resolver as questões do Revalida INEP. Uma vez que, sendo uma banca, ela tem um perfil de perguntas e um padrão de respostas. Aprendendo o modelo esperado, né? O modelo aplicado pela banca, você vai conseguir chegar na resposta esperada com mais facilidade, tá? É o primeiro link aqui da descrição, caso você tenha interesse, está aí disponível o nosso material para poder lhe auxiliar no seu estudo, tá? Iniciando o tema de hoje, eu vou dividir esse tema em três blocos de informações. O primeiro, eu quero comentar para vocês um pouco sobre a escolha do local de prova, que eu acho importantíssimo você realizar uma boa escolha do local de prova. O segundo, sobre a minha experiência durante a realização da prova. E o terceiro, sobre algumas decisões que eu tomei na transição entre a primeira etapa, a etapa da manhã, né, que você faz a prova objetiva, com 100 questões, e a etapa da tarde, que você faz a prova aberta, tá? A prova subjetiva, com mais algumas questões. E a diferença que tem entre essas duas etapas e a escolha e a tomada de decisões entre um e outro. Então, primeiro, comentando sobre a escolha do local de prova, eu acredito que o melhor local de prova para você fazer seja o local que tem a melhor estrutura para lhe receber. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando em relação ao local que você vai se hospedar, a disponibilidade de transporte que esse local oferece para você, certo? E a facilidade que você vai ter com tudo isso. Então, assim, na escolha do meu local de prova, eu realizei minha primeira etapa em Recife, em Pernambuco. A prova aconteceu lá na Faculdade de Ciências Humanas, tá? O local que eu escolhi é porque já contava com uma determinada estrutura, já tinha um apartamento para eu ficar, não teria que ter gasto com hospedagem. A localização do apartamento era muito próxima ao local de prova, tinha carro próprio para minha locomoção. Então, assim, se você tem essa estrutura já em uma determinada capital, uma determinada cidade que vai acontecer sua prova, faça nesse local. Isso vai facilitar muito o seu dia de prova, certo? Caso você não tenha, opte por uma cidade, uma capital menor, tá? Eu colocaria dessa forma, se possível, né? Claro que isso tudo a gente coloca como orientação e como sugestão, tá? Não como regra, né? Se você já tem toda essa estrutura em uma capital grande, e você já conhece bem o local, né? Você se locomoverá com facilidade, fique nesse local. Mas caso você tenha que sair da sua cidade e até uma capital, uma cidade maior, para realizar sua prova, faça isso em um local que ofereça a maior facilidade de movimentação. Parece até óbvio isso que eu estou falando, mas às vezes as pessoas, os colegas não consideram esse ponto. Eu tenho vontade de conhecer determinada cidade, então vou fazer lá. E às vezes essa escolha não é tão legal para o resultado da sua prova. E sim, influencia no resultado da sua prova, tá bom? Então, escolha o local que vai facilitar a sua locomoção, a sua estadia, que você consiga um ambiente tranquilo. Essa prova, ela tem um facilitador, que é ser realizada em apenas um dia. Isso é uma coisa muito importante para o seu desempenho. Por quê? Porque você tira toda a carga emocional que você aglomeraria durante o intervalo entre as provas. Então, o período que você tem para poder transitar entre a primeira e a segunda parte da prova é muito curto. Você vai estar basicamente se alimentando durante esse período, não dá tempo de descansar, são apenas 2 horas. E depois você parte para a prova aberta. Em relação à primeira etapa, eu já gravei outro vídeo aqui para vocês falando de como você deve estudar, certo? A prova lhe é cobrada em cima dos protocolos do Ministério da Saúde, especificamente os cadernos de atenção básica. Então, se você não está estudando assim, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu comento para vocês sobre a melhor forma de estudar para o Revalida INEP, que você vai tirar, acredito que várias dúvidas que você venha
a ter em relação à forma e metodologia de estudo, tá bom? Dando continuidade ainda sobre a escolha do local, fechando esse ponto, determinando o local que você vai fazer sua prova, dá uma olhada na lista de cidades que foram disponibilizadas, que foi disponibilizada a prova no ano de 2020, e você vai ter uma ideia dos locais disponíveis, provavelmente que estarão disponíveis, né, para a prova de 2021. Determinando o local que você vai fazer sua prova, você já chegou a essa conclusão, já sabe onde vai fazer sua prova. Aí vem os fatores que são inesperados e que podem atrapalhar o seu desempenho e interferiram no meu também, tá? Graças a Deus deu tudo certo, aprovei na primeira etapa, mas interferiram sim e foram fatores negativos. O fator positivo do local que eu escolhi é que, por ser uma universidade com uma determinada estrutura já, uma determinada organização no que tange a parte de segurança, a nossa entrada foi muito rápida. Eles conseguiram se organizar de forma que a entrada dos participantes acontecesse de forma muito rápida e ao início da entrada a gente não tivesse muito estresse em relação à vistoria, em relação à detecção de metais, que é realizada em toda a prova, né? Que é realizado em toda a prova, e a gente não ficou muito tempo nessa fila para entrar, digamos assim, né? Então isso foi um ponto positivo. Um ponto negativo é que, de pontos que atrapalharam na minha prova e que você pode se resguardar em relação à sua, em relação à temperatura da sala. O ar-condicionado lá da Universidade de Ciências Humanas eram muito frios, não tinha uma regulação, porque por serem várias pessoas, eles optaram por um ambiente frio mesmo, e você teria que ter levado um casaco. Eu não levei, passei um pouco de frio durante a prova, tá? Então leve um casaco, mesmo que o ambiente esteja quente. Caso você esteja com calor, você vai poder retirar o seu casaco sem nenhum problema, sem nenhuma interferência de nenhum fiscal, tá bom? Procure levar lanche também, coisas pequenas e de valor energético muito alto, por exemplo, um chocolate. Se for levar água, procure não bebê-la de forma completa no início da prova, porque isso vai fazer com que você vá ao banheiro e perca tempo de prova, tá? E isso é uma coisa muito importante, porque no período das 5 horas parece muito tempo, mas não é, tá? Parece muito tempo, mas não é. Então, quando você começa a fazer a prova, está saindo para ir ao banheiro, eu tive que ir 2 vezes ao banheiro, foi um tempo que quase me custou algumas respostas da prova, tá? Então, procure não beber muita água durante a realização da sua prova. Outro ponto, que esse fator aí realmente não tem como controlar, é a questão dos assentos e tamanho dos assentos do local que você vai vir fazer sua prova. Os assentos lá na Universidade de Ciências Humanas eram muito pequenos e o braço da cadeira, dessas cadeiras estudantis, eram muito curtos, então a prova aberta em 2 folhas ficava caindo da cadeira, é uma coisa que eu tinha que estar prestando atenção o tempo todo, inclusive quando fui passar o gabarito, para poder não rasurar, uma vez que o gabarito rasurado anula a questão, né? E já falando no gabarito, aproveito para dar a próxima dica. Reserve pelo menos 30 a 40 minutos para passar as suas questões de prova, tá? Eu não te aconselho que você vá fazendo e passando, porque isso pode quebrar o seu raciocínio, tá bom? Mas caso você tenha treinado assim, faça como você treinou. Se você não treinou ou não pensou nisso ainda, responda toda a prova, depois reserve cerca de 30 a 40 minutos para passar o gabarito, certo? Porque se encerrar o tempo, você precisa entregar o seu cartão de resposta. Caso você não entregue o seu cartão de resposta, você vai ter sua prova anulada, tá bom? É claro que isso é flexível, o fiscal vai estar na sala, ele vai falar para vocês que está acabando, que entreguem, mas aí se você não tiver com as respostas no cartão de resposta, você vai perder aquelas que você já realizou. Então separe esse tempo, tá? Eu separei 40 minutos para passar o meu cartão de resposta e terminei de passar todas as questões, faltando cerca de 5 minutos para acabar o tempo. Eu gastei quase as 5 horas todas, com exceção desses 5 minutos. Foi exatamente o tempo da prova, foi exatamente o tempo que eu gastei para realizá-la, tá bom? Já falamos aqui do primeiro ponto, a escolha do local de prova. Já falamos do segundo ponto, que é as características do local, tá? Em relação à vestimenta, coloque a roupa que você se sentir mais confortável, tá bom? De preferência com um sapato fechado, para questão da proteção mesmo, do frio, e que seja confortável. Há uma roupa confortável também, e você provavelmente vai ter que levar um documento de identificação, vai ter que levar uma caneta de cor preta, e que ela tem o tubo transparente, né? É uma exigência que tem sido padrão, e uma máscara que cubra o nariz, do nariz ao queixo, tá bom? Que cubra boca e nariz.
são as únicas exigências que eles fizeram na nossa prova, na minha prova, e provavelmente vão ser as únicas também que vão fazer na prova de vocês, na sua futura prova, né? O último ponto em relação a isso, ao nosso tema de hoje, que é a primeira etapa do Revalida, na minha experiência, eu fiz da seguinte forma: terminei minha prova, procurei um local próximo ao local da prova para poder realizar, para poder me alimentar, tá? Fiz o meu almoço, comi coisas leves para poder também não me atrapalhar, não dar sono ou ficar sonolento durante a segunda etapa. Tinha guardado dentro do carro alguns doces, alguns chocolates também. Comi coisa leve, preferi comer uma coisa mais energética e menos pesada, né? Um doce só para poder não sentir fome. E voltei para a minha segunda etapa. A segunda etapa, depois eu vou fazer um vídeo, a gente está preparando um material agora que é ensinando a melhor forma de você resolver as questões abertas do Revalida INEP, né? Parece um pouco presunçoso, mas não, a gente sempre traz essa linha de raciocínio como uma forma de facilitar o raciocínio, a tomada de decisão de o que colocar como resposta, certo? Então depois a gente vai preparar esse material, vamos soltar aqui também pelo YouTube, espero que dê tempo de colocar antes da data da prova de vocês, certo? Mas na segunda etapa, é uma etapa que você consegue fazer ela um pouco mais rápida. Eu consegui realizar a resposta de todas as questões em um intervalo. Você tem 4 horas, né? Eu tive 4 horas para fazer, eu consegui realizar a resposta de todas as questões em um intervalo de mais ou menos 1h30, certo? Eu comecei a escrever as respostas e não parei mais no meu cartão de perguntas, tá? Eu deixei para passar as respostas para o cartão resposta quando já tinha respondido tudo. Por quê? Para não quebrar o raciocínio. É a mesma lógica das questões fechadas, a resposta das questões abertas. Para não quebrar o raciocínio, eu tentei responder todas primeiro e depois passar. Um ponto importante: quando você for passar para o seu gabarito, né, para as suas respostas abertas, tente fazer com a letra mais legível possível. Tente aproveitar cada espaço que você tenha e caso você venha a cometer um erro, passe apenas uma linha em cima da palavra e não risque a palavra toda, tá? Caso você risque a palavra toda, isso pode vir a anular toda a sua questão, certo? Então não risque, apenas coloque entre parênteses, passe um traço, ou bote uma vírgula e coloque digo que, onde eu disse tal coisa, digo que e continue. Como se você estivesse escrevendo uma ata, tá bom? Se você não sabe ainda como se escreve uma ata, dê uma pesquisada, veja um modelo de ata, com regras ao se escrever uma ata, que é um documento que você não pode cometer erros, tá bom? Que é um relato, né, de uma experiência. Então, nas suas questões abertas, tente fazer dessa forma, tá bom? Use as regrinhas da ata, tá? Caso você cometa um erro, passe um traço apenas em cima, sem obstruir totalmente o que você estava dizendo, e vai ser considerado aquilo que não estiver riscado na sua questão de prova. Não existe uma estrutura padrão para você responder. Quando eu falo isso, eu falo em relação a espaços. Você pode usar aquela folha, é literalmente uma folha com linhas, então você pode colocar a sua resposta naquele espaço da forma que você achar melhor, mas tem que ser compreensível, claro, né? Se você colocar de uma forma que não seja compreensível, você vai perder a sua resposta, a resposta da sua questão de prova. Eu pessoalmente gosto de responder, quando tem mais de uma resposta para uma pergunta, eu gosto de responder numerando. Número 1, por exemplo, cite 3 exames para a realização do diagnóstico. Então eu coloco letra B, tracinho, 1 e boto o primeiro, 2 boto o segundo e 3 boto o terceiro. Eu acho que fica bem compreensível o que eu estou querendo dizer, que são 3 exames e quais são eles. Ou tem pessoas que preferem economizar espaço e colocam um exame, vírgula, ponto e vírgula, bota outro exame, vírgula, bota outro exame. Então assim, eu sei que são coisas simples, mas quando vocês estiverem fazendo a prova de vocês, eu tenho certeza que vocês vão lembrar dessas dicas, tá? Ao terminar a prova, tente não discutir muito sobre as possibilidades de diagnóstico dos colegas, acalme sua mente e aguarde o resultado, tá bom? Várias conclusões tomadas por outros colegas durante a minha primeira etapa, elas eram muito discrepantes em relação às minhas e no final das contas acabou que algumas eles estavam corretos, outras nem tanto, né? Meu raciocínio estava um pouco mais assertivo, é claro que não em todas, mas em algumas que eu achei que não tinha ido bem, tá bom? Então, confio em você, vai dar tudo certo, vamos juntos, certo? E aqui eu encerro esse pequeno relato, espero que tenha ajudado você
do nosso vídeo aqui, da minha experiência, tá, com a primeira etapa do Revalida INEP para o Estudando por Questões. Um abraço, fica com Deus.